O diagnóstico foi cruel. O médico disse que ele estava morrendo, mas no instante em que ela colocou um herdeiro em seus braços, descobriu também o maior presente, o amor que jamais pensou viver. Inscreva-se e comente de onde está vendo este vídeo. A chuva de março batia incessantemente nas janelas do consultório médico no 12º andar do Hospital das Clínicas. Dr. Rafael Mendes observava as gotas escorrendo pelo vidro enquanto tentava processar as palavras que acabara de ouvir. Do outro lado da mesa, seu colega e amigo Dr. Eduardo Silva segurava os exames com as mãos ligeiramente trêmulas. Degeneração muscular progressiva, Rafael. Os sintomas que você tem descrito, a fadiga constante, a fraqueza nas mãos durante as cirurgias. Eduardo pausou, tirando os óculos para limpar as lentes. Os exames confirmam. É uma variante rara, muito agressiva. Rafael permaneceu em silêncio por longos segundos, seus olhos castanhos fixos na paisagem urbana de São Paulo lá embaixo. Aos 38 anos, sempre fora um homem de controle total sobre sua vida. Formado pela USP com especialização nos Estados Unidos, construíra uma carreira sólida como cardiologista. Sua agenda era repleta de cirurgias complexas e consultórios particulares em Moema. Agora, pela primeira vez, sentia-se completamente impotente. "Quanto tempo?" perguntou, sua voz mantendo a serenidade profissional que cultivara ao longo dos anos. 2 anos, talvez um pouco mais se iniciarmos o tratamento imediatamente. Eduardo se levantou caminhando até a janela ao lado do amigo. "Rafael, eu sei que isso é devastador, mas a medicina está avançando. Há pesquisas experimentais, novos medicamentos." Rafael balançou a cabeça lentamente. "Você e eu sabemos que são paliativos, Eduardo. Podem retardar, mas não vão impedir o inevitável." O silêncio pesou entre os dois médicos. Lá fora, a vida continuava seu ritmo frenético. Carros atravessavam a Avenida Dr. Arnaldo em meio ao trânsito típico da tarde paulistana. Pessoas caminhavam apressadas sob guarda-chuvas, cada uma com seus próprios problemas e preocupações, alheias ao drama que se desenrolava naquele consultório. Quem mais sabe? Rafael finalmente quebrou o silêncio. "Apenas eu e a equipe que processou os exames. Mantive em sigilo absoluto como você pediu." Rafael assentiu. Não estava pronto para que essa informação se espalhasse pelo hospital. Não ainda. Precisava de tempo para processar, para decidir como seguir em frente. Sua ex-esposa, Patrícia, estava refazendo a vida com um empresário que conhecera durante o processo de divórcio. Seus pais, já idosos, viviam tranquilamente em um condomínio de luxo em Alphaville. Não havia filhos para se preocupar com seu legado. "Vou continuar trabalhando normalmente", disse, finalmente se virando para encarar Eduardo. "Não quero tratamento diferenciado. Quando os sintomas progredirem ao ponto de afetar minha performance cirúrgica, eu mesmo me afastarei." "Rafael, você precisa pensar nisso com mais calma. Talvez seja hora de diminuir o ritmo, aproveitar mais a vida, viajar." "Minha vida é a medicina, Eduardo. Sempre foi." Rafael pegou os exames da mesa, dobrando-os cuidadosamente. "Se me restam 2 anos, quero que sejam úteis. Quantas vidas posso salvar em 2 anos? Quantas cirurgias posso realizar?" Eduardo suspirou, reconhecendo a determinação inabalável do amigo. Era uma característica que admirava e, ao mesmo tempo, o preocupava. Rafael sempre fora obcecado pelo trabalho, talvez uma das razões pelas quais seu casamento não havia dado certo. "Pelo menos promete que vai pensar no que eu disse? Há mais na vida além do hospital." Rafael sorriu fracamente, um sorriso que não chegou aos olhos. "Prometo que vou pensar." Mas enquanto caminhava pelos corredores familiares do hospital em direção ao centro cirúrgico, Rafael já sabia qual seria sua escolha. O Hospital das Clínicas havia sido sua segunda casa por mais de uma década. Ali, entre as paredes brancas e o cheiro característico de desinfetante, ele encontrava propósito. Se seu tempo estava contado, dedicaria cada dia restante a fazer a diferença na vida de outros. Não imaginava que em poucas semanas uma nova funcionária chegaria ao hospital, trazendo consigo a possibilidade de mudar completamente sua perspectiva sobre o que realmente importava na vida. O primeiro dia de março trouxe um calor úmido típico do verão paulistano que se despedia. Marina Santos ajustou nervosamente a alça da bolsa no ombro
enquanto observava a imponente fachada do Hospital das Clínicas. Aos 32 anos, havia deixado para trás a tranquilidade de Poços de Caldas para aceitar a transferência que poderia mudar sua carreira. A oportunidade de trabalhar na unidade de cardiologia de um dos hospitais mais respeitados da América Latina era o sonho de qualquer enfermeira especializada. "Primeiro dia?" perguntou uma voz feminina atrás dela. Marina se virou para encontrar uma mulher de cabelos cacheados e sorriso acolhedor, vestindo o mesmo uniforme azul marinho. "Sou Carla, enfermeira da UTI cardíaca. Você deve ser a Marina que veio do interior, certo?" "Isso mesmo", Marina respondeu, sentindo um alívio imediato pela recepção calorosa. "Estou um pouco nervosa, para ser honesta." "Normal. Este lugar pode intimidar no começo, mas você vai se adaptar rapidinho. Venha, vou te mostrar onde fica nosso setor." Enquanto caminhavam pelos corredores movimentados, Carla ia explicando a rotina do hospital. Marina observava tudo com atenção. A organização impecável, a tecnologia de ponta, o vai e vem constante de profissionais e residentes. Era muito diferente do hospital municipal onde trabalhara nos últimos 8 anos. "E esse é o Dr. Rafael Mendes", Carla sussurrou, apontando discretamente para um homem alto que caminhava em direção contrária. "Um dos melhores cardiologistas do hospital. Meio carrancudo, mas é um médico excepcional." Marina olhou na direção indicada e viu um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos escuros com algumas mechas grisalhas nas têmporas, postura ereta e um semblante sério. Ele usava o jaleco branco impecavelmente ajustado e carregava uma pasta de couro marrom. Havia algo em sua expressão que chamou a atenção de Marina, uma melancolia sutil que contrastava com a aparente confiança de seus movimentos. "Ele parece intenso", Marina comentou. "Intenso é uma boa palavra. Desde o divórcio há uns 5 anos ele praticamente vive aqui. Primeiro a chegar, último a sair. Os residentes o respeitam muito, mas também o temem um pouco." Marina guardou essa informação enquanto Carla continuava o tour. Foram apresentadas às outras enfermeiras, aos técnicos e ao chefe do setor, Dr. Almeida, um homem cordial que a recebeu com entusiasmo. "Marina, sua experiência em cuidados intensivos será muito valiosa aqui. Temos alguns casos complexos que exigem acompanhamento 24 horas. Você vai começar no turno da tarde, trabalhando diretamente com a equipe do Dr. Rafael. O resto da manhã passou rapidamente entre orientações, protocolos e preenchimento de documentos. Durante o almoço no refeitório do hospital, Marina ligou para sua irmã Júlia em Poços de Caldas. "Como está sendo o primeiro dia, Mari?" A voz jovem de Júlia soava animada através do telefone. "Desafiador, mas empolgante. O hospital é impressionante, Ju. A estrutura, os equipamentos, é outro nível. E já conheceu algum médico bonito?" Júlia brincou, arrancando um riso de Marina. "Júlia, eu não vim para São Paulo procurar homem. Vim para crescer profissionalmente." Eu sei. Mas não custa nada ficar de olho, né? Você merece alguém especial na sua vida." Marina sorriu, mexendo distraidamente na salada. Júlia, aos 24 anos, sempre a incentivava a se abrir para novos relacionamentos. Desde que se formara em pedagogia e conseguira um emprego estável, insistia que Marina parasse de se sacrificar tanto pelos outros e pensasse um pouco em si mesma. "Como estão as coisas aí?" Marina mudou de assunto. "Tudo bem. Consegui uns alunos particulares para dar aula de reforço. O dinheiro está ajudando bastante." Marina sentiu um aperto no peito. Mesmo morando longe, continuava enviando uma quantia mensal para ajudar Júlia. Desde que assumira a responsabilidade de criá-la após a morte dos pais, quando Júlia tinha apenas 16 anos, não conseguia se livrar da sensação de que precisava protegê-la. "Ju, você não precisa se preocupar com dinheiro. Mari, nós já conversamos sobre isso. Eu sou adulta agora. Posso me sustentar. Use esse dinheiro para você, para se estabelecer aí em São Paulo." Após o almoço, Marina se dirigiu à unidade para começar seu primeiro turno. Foi designada para acompanhar 3 pacientes pós-cirúrgicos, todos operados pela equipe do Dr. Rafael. Enquanto checava os sinais vitais do Sr. Antônio, um senhor de 65 anos que havia passado por uma cirurgia de ponte de safena, ouviu passos firmes se aproximando. "Como está nosso paciente do leito 12?
A voz era grave, com um leve sotaque paulistano. Marina se virou e se encontrou cara a cara com o Dr. Rafael. De perto, pôde notar que seus olhos castanhos tinham um tom mais escuro do que imaginara, e havia uma intensidade neles que a fez se sentir momentaneamente sem palavras. Dr. Rafael, ela se recompôs rapidamente. Os sinais vitais estão estáveis. Pressão 120/80. Frequência cardíaca 72 BPM. O paciente está consciente e sem queixas de dor. Rafael se aproximou do leito, examinando o monitor cardíaco e as anotações no prontuário. Marina observou suas mãos, longas, precisas, as mãos de um cirurgião. Notou também uma leve hesitação em seus movimentos, quase imperceptível. "Você é a nova enfermeira do interior?" Ele perguntou, sem tirar os olhos do prontuário. "Sim, senhor." Marina Santos, de Poços de Caldas. Pela primeira vez, Rafael a olhou diretamente. Seus olhos encontraram os dela por alguns segundos, e Marina sentiu um estranho formigamento no estômago. "Bem-vinda ao HC. Espero que se adapte bem à rotina daqui." "Obrigada, doutor." Rafael acenou com a cabeça e seguiu para o próximo leito. Marina ficou observando-o por um momento, intrigada pela melancolia que parecia envolver aquele homem aparentemente tão seguro de si. Não sabia ainda que, nos próximos dias, começaria a descobrir os segredos por trás daquela fachada profissional, e que sua própria vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. 2 semanas haviam se passado desde a chegada de Marina ao hospital, e ela já havia encontrado seu ritmo na nova rotina. As manhãs começavam cedo em seu pequeno apartamento, alugado na Vila Madalena. Um estúdio simples, mas aconchegante, que ficava a apenas 30 minutos de metrô do hospital. A mudança de Poços de Caldas para São Paulo havia sido mais suave do que imaginara, principalmente graças ao acolhimento da equipe. Naquela manhã de terça-feira, Marina chegou ao hospital encontrando um movimento incomum na unidade de cardiologia. Carla a encontrou no vestiário, com uma expressão preocupada. "Chegou um caso de emergência durante a madrugada", explicou enquanto trocavam de roupa. "Infarto agudo em um empresário de 45 anos. O Dr. Rafael operou por 6 horas. Terminou há pouco." Marina sentiu um aperto no estômago. Nas 2 semanas trabalhando na unidade, havia observado o Dr. Rafael de perto. Notara que ele frequentemente ficava no hospital até muito tarde. Chegava mais cedo que todos, e raramente fazia pausas para descanso. Também percebera outros pequenos detalhes que a intrigavam. A forma como ele às vezes segurava uma caneta com menos firmeza, ou como ocasionalmente apoiava-se discretamente na bancada durante as discussões de casos. "Ele deve estar exausto", Marina comentou. "É assim que ele funciona. Desde que eu trabalho aqui, nunca vi o doutor Rafael recusar um caso ou deixar de acompanhar pessoalmente um paciente crítico." Quando chegaram à unidade, encontraram Rafael saindo do centro cirúrgico. Mesmo após uma cirurgia de 6 horas, ele mantinha a postura ereta, mas Marina notou as linhas de cansaço ao redor de seus olhos e uma palidez que não conseguia disfarçar. "Dr. Rafael", Marina se aproximou, "gostaria que eu preparasse o leito da UTI para o paciente." "Sim, leito 8. Monitorização cardíaca completa. Acesso venoso calibroso mantido." Ele pausou, passando a mão pela testa. "E obrigado por perguntar." Foi um momento breve, mas Marina captou algo diferente em sua voz. Uma vulnerabilidade sutil que contrastava com sua habitual autoridade. Durante o turno, Marina acompanhou de perto o paciente pós-cirúrgico. Rafael verificava o estado do homem a cada 2 horas, e ela notou que suas visitas eram mais frequentes que o usual. Havia algo pessoal naquele caso que ela não conseguia identificar. "Marina", Rafael a chamou no final da tarde. "Pode vir comigo ao meu consultório? Preciso discutir o protocolo de cuidados para o Sr. Henrique." O consultório de Rafael ficava no 8º andar, uma sala espaçosa com vista para a cidade. As paredes eram decoradas com diplomas e certificados, mas também havia algumas fotografias pessoais, uma de formatura, outra com um casal mais velho que Marina presumiu serem seus pais. "O senhor Henrique é empresário, como eu", Rafael começou, organizando alguns papéis na mesa. Mesma idade, mesmo perfil de vida. Trabalhava 16 horas por dia, estresse constante, negligenciava a saúde.
Marina permaneceu em silêncio, percebendo que aquela conversa ia além dos protocolos médicos. Ele tem uma filha de 8 anos, Rafael continuou, sua voz carregando uma emoção contida. Quando acordou da anestesia, a primeira coisa que perguntou foi se chegaria a vê-la se formar. E vai? Marina perguntou suavemente. Rafael a olhou e por um momento sua máscara profissional caiu completamente. Se seguir todas as recomendações, cuidar da alimentação, fazer exercícios, tomar os medicamentos, sim, vai. Então por que o senhor parece tão preocupado? A pergunta saiu antes que Marina pudesse pensar melhor. Rafael ficou em silêncio por longos segundos, olhando pela janela, onde o sol de março começava a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons alaranjados. Às vezes nós, médicos, somos péssimos pacientes, ele disse finalmente. Sabemos exatamente o que devemos fazer para cuidar da nossa saúde, mas raramente fazemos. Marina observou seu perfil enquanto ele falava. Havia uma melancolia profunda ali, algo que ia muito além do cansaço de uma cirurgia longa. Dr. Rafael, ela disse hesitantemente, o senhor está se cuidando? Rafael se virou para ela, surpreso pela franqueza da pergunta. Por um momento, Marina pensou que ele fosse repreendê-la por ultrapassar limites profissionais. Em vez disso, ele sorriu, um sorriso triste que não chegou aos olhos. Estou tentando, ele mentiu. Marina sabia que era mentira. Nos últimos dias, observara que ele raramente almoçava, bebia café em excesso e tinha pequenos tremores nas mãos que tentava disfarçar. Como enfermeira experiente, reconhecia sinais de estresse extremo e exaustão. Se me permite a sugestão, ela disse cuidadosamente, talvez fosse bom fazer alguns exames de rotina. Check-up completo. O senhor sempre cuida de todos nós, mas quem cuida do doutor? Rafael a olhou com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Havia surpresa ali, mas também algo que parecia gratidão. Faz tempo que ninguém se preocupa com isso, ele admitiu. Bem, agora alguém se preocupa. As palavras saíram naturalmente, e Marina se deu conta do que havia dito apenas depois. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Rafael a observava com uma intensidade que a fez sentir como se ele pudesse ver através dela. Marina, ele disse finalmente, sua voz mais suave. Obrigado. Realmente, obrigado. Quando Marina saiu do consultório, seu coração batia mais rápido que o normal. Havia algo acontecendo ali, uma conexão que ia além da relação profissional. Enquanto esperava o elevador, não conseguia tirar da mente a expressão vulnerável de Rafael quando ele agradeceu sua preocupação. Não sabia que naquele mesmo momento, Rafael permanecia em seu consultório olhando pela janela, pensando em como fazia tempo que alguém demonstrava genuína preocupação com seu bem-estar. E pela primeira vez desde o diagnóstico, sentiu uma pequena rachadura na parede que havia construído ao redor de si mesmo. A semana seguinte, trouxe uma rotina de chuvas típicas do outono paulistano. Marina chegava ao hospital todas as manhãs, observando as nuvens carregadas sobre a cidade, lembrando-se das tardes tranquilas em Poços de Caldas. São Paulo tinha seu próprio ritmo, mais intenso, mais urgente, mas aos poucos ela estava se apaixonando pela energia da metrópole. Na quinta-feira, durante seu turno da tarde, Marina estava organizando os medicamentos quando ouviu uma conversa entre Dr. Rafael e o residente João Pedro no corredor. Doutor, o senhor não está parecendo bem. Talvez devesse tirar alguns dias de folga. O jovem residente sugeria com hesitação. Estou bem, João Pedro. Apenas cansado, Rafael respondeu, mas sua voz soava mais rouca que o usual. Marina espiou discretamente e viu Rafael apoiado na bancada, discretamente massageando a mão direita. Era o terceiro dia consecutivo que ela notava esse gesto. Como enfermeira, sua experiência a alertava que algo não estava certo. Mais tarde, durante a pausa para o café, Marina encontrou Rafael sozinho na copa médica, olhando fixamente para uma xícara fumegante. Ele parecia perdido em pensamentos, alheio ao movimento ao redor. Doutor Rafael? Ela chamou suavemente. Ele ergueu os olhos, parecendo voltar ao presente. Marina, desculpe, estava pensando. Posso me sentar? Ela perguntou, apontando para a cadeira à sua frente. Claro. Marina se sentou, observando-o discretamente. De perto podia ver as olheiras mais pronunciadas
e uma tensão nos ombros que delatava estresse físico. Como está o Sr. Henrique? Ela perguntou, referindo-se ao paciente que havia operado na semana anterior. Bem, teve alta ontem. Prometeu que vai seguir todas as recomendações. Rafael sorriu levemente. A filha dele fez um desenho agradecendo pela cirurgia. Está na minha mesa. Isso deve ser gratificante. É. Rafael pausou mexendo na colher de café. Lembra quando você perguntou se eu estava me cuidando? Marina assentiu, surpresa que ele tocasse no assunto. Tenho pensado nisso. Você estava certa. Eu não tenho me cuidado. Marina escolheu suas palavras cuidadosamente. Às vezes é mais fácil cuidar dos outros do que de nós mesmos. Exatamente. Rafael a olhou diretamente. Você tem família em São Paulo? A mudança de assunto a pegou desprevenida. Não. Minha família toda está em Poços de Caldas. Tenho uma irmã mais nova, Júlia. Ela é pedagoga. E você veio sozinha para São Paulo por causa do trabalho? Sim. Júlia insistiu que eu aproveitasse a oportunidade. Ela disse que eu já havia sacrificado demais meus sonhos pelos outros. Rafael inclinou a cabeça, interessado. Sacrificado como? Marina hesitou. Não costumava falar sobre sua vida pessoal no trabalho, mas havia algo na forma como Rafael perguntava, genuína curiosidade sem julgamento, que a encorajava a continuar. Nossos pais morreram em um acidente de carro quando Júlia tinha 16 anos e eu 24. Assumi a responsabilidade de criá-la. Recusei algumas oportunidades de trabalho em cidades maiores para ficar perto dela. Isso foi muito generoso da sua parte. Foi o que qualquer irmã faria. Marina deu de ombros. Júlia é tudo que tenho de família, não ia abandoná-la. Rafael ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. E agora? Como ela está lidando com você morando longe? Melhor do que eu esperava. Ela está namorando um rapaz muito legal, tem um emprego que adora. Acho que finalmente se sente independente. E você? Como está lidando? A pergunta a surpreendeu pela intimidade. Marina olhou para Rafael e viu algo diferente em seus olhos. Não apenas interesse cortês, mas uma curiosidade genuína sobre quem ela era, além do uniforme de enfermeira. Estranhamente bem, ela admitiu. Por muito tempo minha identidade estava ligada a ser a irmã mais velha responsável. Aqui em São Paulo, pela primeira vez em anos, sou apenas Marina. E quem é Marina? Rafael perguntou, sua voz mais suave. Marina sentiu um calor subir pelas bochechas. Ainda estou descobrindo. Rafael sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via dele. Eu entendo essa sensação. O senhor? Sou divorciado há 5 anos. Durante o casamento era sempre o marido da Patrícia nos eventos sociais. Depois do divórcio, me tornei apenas o workaholic do hospital. Rafael pausou. Às vezes me pergunto quem eu seria se não fosse médico. E nunca tentou descobrir? Até recentemente não tinha motivo para isso. Marina captou a sutileza da resposta. E agora tem? Rafael a olhou intensamente. Talvez. O momento foi interrompido pela chegada de Carla na copa. Marina, desculpa interromper, mas o paciente do leito 6 está pedindo por você. Claro, já vou. Marina se levantou, mas hesitou antes de sair. Dr. Rafael, se algum dia quiser descobrir quem é além do médico, adoraria conversar mais. Talvez tomando um café de verdade fora daqui. As palavras saíram antes que ela pudesse censurá-las. Rafael a olhou surpreso, e Marina sentiu o rosto queimar de constrangimento. Desculpe, foi muito ousado da minha parte. Marina. A voz de Rafael a interrompeu. Adoraria. Quando Marina saiu da copa, seu coração batia descompassado. Havia acabado de convidar seu chefe para tomar café, e ele havia aceito. Mais do que isso, havia visto algo em seus olhos que sugeria que aquele convite significava muito mais para ele do que um simples café entre colegas. Rafael permaneceu na copa por mais alguns minutos, olhando para a xícara vazia. Pela primeira vez em semanas, não estava pensando em sua doença ou no tempo que lhe restava. Estava pensando em uma enfermeira de olhos gentis que se preocupava genuinamente com seu bem-estar e que acabara de lhe oferecer algo que não tinha há muito tempo, a possibilidade de ser simplesmente humano. O sábado amanheceu com um céu limpo, raro para o mês de abril em São Paulo. Marina acordou mais cedo que o habitual, sentindo um misto de nervosismo e expectativa.
Havia combinado com Rafael de se encontrarem às 2 da tarde em uma cafeteria na Vila Madalena, perto de seu apartamento. Durante toda a semana, desde o convite, os dois haviam trocado apenas os cumprimentos profissionais de sempre. Mas Marina percebia um olhar diferente nos olhos dele, uma atenção sutil que a fazia sentir borboletas no estômago. Escolheu um vestido simples de cor azul marinho, que Júlia havia insistido para ela comprar antes de vir para São Paulo. Para quando você precisar se sentir bonita sem exagerar, havia dito a irmã na época. Marina sorriu lembrando das palavras de Júlia enquanto se olhava no espelho. A cafeteria Grãos e Memórias era um local aconchegante, com mesas de madeira rústica e plantas espalhadas pelos cantos. Marina chegou alguns minutos antes do horário combinado e escolheu uma mesa perto da janela. Estava folheando distraidamente o cardápio quando ouviu a voz familiar. Desculpe o atraso. Rafael estava parado ao lado da mesa e Marina quase não o reconheceu. Sem o jaleco branco, usando uma camisa casual azul clara e calça jeans escura, ele parecia mais jovem, mais relaxado. O cabelo estava menos formal e havia algo diferente em sua postura, menos rígida, mais humana. Não se preocupe, acabei de chegar também. Marina mentiu, sorrindo. Rafael se sentou à sua frente olhando ao redor da cafeteria. Lugar agradável. Como descobriu? Moro aqui perto. É um dos meus refúgios nos fins de semana. Uma garçonete jovem se aproximou para anotar o pedido. Rafael escolheu um café expresso duplo. Marina optou por um cappuccino com canela. Ainda não acredito que consegui te convencer a sair do hospital em um sábado. Marina brincou quando ficaram sozinhos. Rafael riu. Um som genuíno que ela nunca havia ouvido antes. Para ser honesto, também estou surpreso. Faz anos que não tenho um sábado livre. E o que você costuma fazer nos fins de semana? Trabalhar. Rafael respondeu sem hesitação. Ou ler artigos médicos ou revisar casos. Não é muito interessante. E antes, quando era casado? Rafael pausou mexendo no guardanapo. Patrícia sempre organizava eventos sociais, jantares com outros casais médicos, festas beneficentes. Eu participava, mas sempre me sentia como um ator representando um papel. Que papel? O marido bem-sucedido, o médico respeitado, o genro perfeito. Rafael suspirou. Nunca me perguntei se era feliz sendo essas coisas. Os cafés chegaram, trazendo uma pausa natural na conversa. Marina observou como Rafael segurava a xícara. Notou novamente uma leve hesitação em seus movimentos, mas decidiu não comentar. E você? Rafael perguntou. Teve relacionamentos sérios? Marina sentiu o rosto aquecer. Alguns, mas nada muito duradouro. Acho que me dediquei tanto a cuidar da Júlia que esqueci de cuidar da minha vida amorosa. Algum arrependimento? Às vezes. Marina mexeu na espuma do cappuccino. Houve um rapaz em Poços de Caldas, o Marcelo. Éramos amigos desde a adolescência. Ele me pediu em casamento quando Júlia se formou na faculdade. E eu disse que precisava de tempo para pensar. Estava tão acostumada a ser responsável por alguém que a ideia de ser apenas feliz me assustava. Rafael a observou atentamente. E o que aconteceu? Ele conheceu outra pessoa enquanto eu pensava. Casaram no ano passado. Marina sorriu tristemente. Júlia disse que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Que eu estava usando ela como desculpa para não me arriscar. Sua irmã parece ser muito sábia. Às vezes acho que ela é mais madura que eu. Rafael ficou em silêncio por um momento, aparentemente absorto em seus pensamentos. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mais íntima. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que se preocupa comigo? Quero dizer, somos colegas há pouco tempo. Eu sou seu chefe. Por que se importa se estou me cuidando ou não? A pergunta pegou Marina de surpresa. Ela o observou por um momento. Os olhos castanhos atentos, a expressão vulnerável que contrastava com a autoridade que demonstrava no hospital. Honestamente, não sei explicar completamente. Marina pausou escolhendo as palavras. Mas tem algo em você, uma tristeza que você tenta esconder. E eu reconheço isso porque já senti algo parecido. Como assim? Depois que nossos pais morreram, passei muito tempo me sentindo como se estivesse apenas sobrevivendo, não vivendo. Focava tanto em cuidar da Júlia que esqueci que eu também merecia ser cuidada, ser feliz. Rafael assentiu lentamente.
E como saiu dessa? Júlia me forçou. Ela cresceu, se tornou independente e me mostrou que eu estava usando nossa situação como desculpa para não viver minha própria vida. E você acha que eu estou fazendo isso? Marina o olhou diretamente nos olhos. Acho que você está usando o trabalho da mesma forma que eu usei a responsabilidade pela Júlia, como uma forma de evitar se conectar verdadeiramente com a vida. Rafael ficou em silêncio por longos segundos. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Você é muito perceptiva. Sou enfermeira. É meu trabalho observar as pessoas. Não é só isso. Rafael se inclinou ligeiramente para a frente. Você se importa genuinamente. Faz tempo que não encontro alguém assim. Marina sentiu seu coração acelerar. Havia algo na forma como ele a olhava, uma intensidade que ia muito além de uma conversa casual entre colegas. Rafael, ela disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez fora do hospital. Posso te perguntar uma coisa agora? Claro. Você está doente? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Rafael empalideceu visivelmente, e Marina viu confirmação em seus olhos antes mesmo dele responder. Por que pergunta isso? Porque sou enfermeira e porque me importo com você. Os sinais estão todos lá. A fadiga, os tremores nas mãos, o isolamento excessivo e principalmente a forma como você olha para seus pacientes, como se estivesse vendo algo de si mesmo neles. Rafael baixou os olhos para a xícara de café, suas mãos tremendo ligeiramente. Por um momento, Marina pensou que ele fosse negar, criar alguma desculpa profissional e encerrar o assunto. Em vez disso, ele a olhou nos olhos e disse simplesmente, sim. A palavra carregava o peso de semanas de silêncio, de noites insones, de um fardo carregado sozinho. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas se forçou a manter a compostura. Quer falar sobre isso? Rafael olhou ao redor da cafeteria, depois de volta para ela. Não aqui. Mas, sim, quero. Marina estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dele. Então vamos para outro lugar, onde você se sentir confortável. Rafael olhou para suas mãos unidas, a primeira vez em meses que alguém o tocava com carinho, e sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. A parede que havia construído ao redor de si mesmo começava a ruir, e pela primeira vez desde o diagnóstico, não se sentia completamente sozinho. Rafael sugeriu que fossem ao Parque Ibirapuera. Preciso de espaço aberto para essa conversa, disse ele, e Marina entendeu. Caminharam em silêncio até o parque, a tensão palpável entre eles. Era final de tarde, e o parque estava cheio de famílias aproveitando o sábado. Crianças corriam pelos gramados, casais faziam piqueniques, e idosos caminhavam pelas trilhas. Toda aquela vida pulsante contrastava com o peso da conversa que estava por vir. Encontraram um banco afastado, próximo ao lago. Rafael ficou em silêncio por vários minutos, observando os patos deslizarem pela água. Marina esperou pacientemente, sabendo que ele precisava de tempo para encontrar as palavras. Degeneração muscular progressiva, ele disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Variante rara, muito agressiva. Marina sentiu o mundo parar por um momento. Como enfermeira, conhecia a doença e suas implicações. Forçou-se a manter a voz calma. Quando descobriu? Há um mês. Doutor Eduardo Silva, meu amigo e colega, confirmou o diagnóstico. Rafael finalmente a olhou. 2 anos, talvez um pouco mais se eu seguir o tratamento. As lágrimas que Marina havia contido na cafeteria agora escorriam livremente por seu rosto. Rafael observou sua reação com uma mistura de surpresa e ternura. Havia tanto tempo que ninguém chorava por ele. Marina, não. Você está enfrentando isso sozinho, ela disse, limpando os olhos com as costas da mão. Há um mês, completamente sozinho. Era a única forma que eu sabia lidar com isso. Não era. Marina se virou no banco para encará-lo completamente. Ninguém deveria enfrentar algo assim sozinho. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina já aprendera a reconhecer como sinal de seu nervosismo. O que eu diria? Olá, sou o Dr. Rafael e estou morrendo? Como isso ajudaria alguém? Ajudaria você. E as pessoas que se importam com você. Quem se importa comigo, Marina? A pergunta saiu carregada de uma dor profunda. Minha ex-esposa está feliz com outro homem. Meus pais são idosos e não quero preocupá-los. Meus colegas me veem como o workaholic sem vida pessoal.
Não tenho filhos, não tenho... Você tem a mim. As palavras saíram espontaneamente, cruas e honestas. Rafael a olhou como se ela tivesse dito algo impossível. Marina, você me conhece há 3 semanas. E daí? Às vezes 3 semanas podem significar mais que 3 anos. Marina segurou as mãos dele entre as suas. Desde que cheguei ao hospital, percebi que havia algo especial em você. Não apenas como médico, mas como pessoa. A forma como se dedica aos pacientes, como se importa genuinamente com cada caso. Isso não me torna especial. Torna sim. E o fato de estar enfrentando uma doença terminal e ainda assim dedicar cada dia a salvar vidas, isso é extraordinário. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso das palavras dela. Você não entende, Marina. Não sou nobre. Estou usando o trabalho para fugir da realidade. Cada cirurgia, cada plantão, é uma forma de evitar pensar no que está acontecendo comigo. E qual é o problema nisso? Rafael abriu os olhos, surpreso pela pergunta. Você está usando seus últimos anos para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Pode não ser a motivação mais tradicional, mas o resultado é o mesmo. Você está salvando vidas. Mas não estou vivendo a minha. Marina ficou em silêncio por um momento, observando uma família próxima fazendo um piquenique. O pai brincava com 2 crianças pequenas, enquanto a mãe organizava a comida. Era uma cena simples, comum, mas cheia de vida. Rafael, ela disse suavemente, o que você faria se não fosse médico? Se tivesse todo o tempo do mundo, como gostaria de viver? Rafael seguiu seu olhar para a família. Não sei. Nunca pensei nisso seriamente. Então talvez seja a hora de pensar. Com 2 anos restantes? Exatamente por isso. Marina se virou para ele novamente. 2 anos podem ser uma eternidade se forem vividos intensamente, ou podem passar como um sopro se você apenas sobreviver a eles. Rafael a observou. Seus olhos ainda úmidos, mas determinados, a forma gentil como segurava suas mãos, a convicção em sua voz. Por que você está fazendo isso? Por que quer me ajudar? Marina hesitou. A resposta honesta era complicada. Misturava compaixão profissional com algo muito mais pessoal e profundo. Mas Rafael merecia honestidade. Porque reconheço em você algo que já senti. A sensação de estar apenas sobrevivendo em vez de vivendo. E porque... Ela pausou, reunindo coragem. Porque me importo com você. Muito mais do que deveria, considerando que somos praticamente estranhos. Mas não somos estranhos, são? Rafael disse, sua voz mais suave. Desde o primeiro dia senti uma conexão com você, como se você pudesse ver através das máscaras que uso. Marina assentiu. Eu senti isso também. Ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo o peso da conversa. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. O parque estava menos movimentado, as famílias começando a ir embora. Marina, Rafael disse finalmente, se formos fazer isso, se você realmente quer me ajudar a descobrir como viver, em vez de apenas sobreviver, precisa saber que não será fácil. A doença vai progredir. Haverá momentos difíceis. Eu sei. E você precisa entender que eu posso não conseguir me abrir facilmente. Passei tanto tempo fechado em mim mesmo. Marina sorriu através das lágrimas. Tenho paciência e experiência em cuidar de pessoas teimosas. Rafael riu, um som que estava se tornando mais familiar e precioso para Marina. Está me chamando de teimoso? Se a carapuça serve... Eles riram juntos e por um momento a gravidade da situação deu lugar a algo mais leve, mais esperançoso. Rafael, Marina disse quando o riso cessou. Quero que saiba que não precisa enfrentar isso sozinho mais. Não sei exatamente o que somos ou o que isso vai se tornar, mas sei que quero estar aqui, se você me deixar. Rafael olhou para ela. Realmente olhou. Vendo não apenas a enfermeira competente ou a mulher bonita, mas alguém que estava oferecendo algo que ele pensava ter perdido para sempre. Companheirismo verdadeiro. Eu gostaria muito disso, ele disse. E Marina ouviu em sua voz algo que não estava lá antes. Esperança. Quando saíram do parque naquela noite, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. Rafael havia compartilhado seu segredo mais doloroso, e Marina havia escolhido ficar. Era o início de algo que nenhum dos dois poderia ter previsto, mas que ambos secretamente desejavam.
A chance de descobrir como o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Os dias seguintes no hospital foram diferentes. Não havia mudanças óbvias. Rafael continuava sendo o médico exemplar de sempre. Marina mantinha sua eficiência profissional. Mas entre eles havia uma nova camada de entendimento. Olhares que duravam um segundo a mais, conversas que começavam sobre protocolos médicos e derivavam para assuntos pessoais, pequenos gestos de cuidado que não passavam despercebidos. Na terça-feira, Marina chegou ao hospital carregando 2 xícaras de café de uma cafeteria próxima. Encontrou Rafael em seu consultório, debruçado sobre relatórios. Pensei que você poderia precisar de algo melhor que o café da máquina, disse ela, colocando uma das xícaras na mesa. Rafael olhou para o café, depois para ela, com uma expressão que misturava surpresa e gratidão. Obrigado. Você não precisava... Eu quis. Marina se sentou na cadeira em frente à mesa. Como passou a noite? Era uma pergunta simples, mas carregava o peso de tudo que sabiam um sobre o outro agora. Rafael entendeu que ela não estava perguntando apenas sobre seu sono, mas sobre como havia lidado com seus pensamentos, seus medos. Melhor que o usual, ele admitiu. Por alguma razão não me senti tão sozinho. Marina sorriu. É porque você não está mais sozinho. Durante os dias que se seguiram, estabeleceram pequenas rotinas. Marina chegava com café para os dois algumas manhãs. Rafael começou a fazer pausas reais para o almoço, às vezes se juntando a ela no refeitório. Nas tardes menos corridas, ele a encontrava na copa para uma conversa rápida. Na quinta-feira, Dr. Eduardo Silva procurou Rafael em seu consultório. Era final de tarde, e o movimento no hospital estava diminuindo. Rafael, posso falar com você? Claro, Eduardo. Sente-se. Eduardo fechou a porta atrás de si, um gesto que imediatamente alertou Rafael. Seu amigo raramente pedia privacidade absoluta. Tenho notado algumas mudanças em você nas últimas semanas. Eduardo começou se sentando. Você parece... diferente. Rafael se recostou na cadeira, tentando manter a expressão neutra. Diferente como? Menos tenso. Você tem feito pausas reais, conversado mais com a equipe e... Eduardo pausou como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Tenho visto você conversando bastante com a nova enfermeira, Marina. Ela é competente, boa profissional. Rafael, somos amigos há 15 anos. Conheço essa sua cara quando você está tentando esconder algo. Rafael suspirou. Eduardo conhecia seu diagnóstico, sabia do peso que carregava nas últimas semanas. Talvez fosse hora de admitir que algo havia mudado. Marina sabe, disse finalmente. Eduardo se inclinou para a frente surpreso. Sobre sua condição? Sim. Ela percebeu que algo estava errado. É muito observadora. E como ela reagiu? Rafael ficou em silêncio por um momento, lembrando da tarde no parque, das lágrimas de Marina, de como ela havia segurado suas mãos. Ela decidiu ficar. Disse que ninguém deveria enfrentar isso sozinho. Eduardo estudou o rosto do amigo. E você? Como se sente em relação a isso? Confuso, grato, assustado. Rafael passou a mão pelos cabelos. Eduardo, não sei como lidar com isso. Faz tanto tempo que não me conecto verdadeiramente com alguém. Você gosta dela? Não era uma pergunta e Rafael não tentou negar. Sim, muito mais do que deveria, considerando minha situação. Rafael, Eduardo se inclinou para a frente. Sua situação não te proíbe de sentir coisas por alguém. Na verdade, talvez seja exatamente o que você precisa agora. Como posso começar algo com alguém, sabendo que... Sabendo que o quê? Que você tem tempo limitado? Eduardo balançou a cabeça. Todos nós temos tempo limitado, Rafael. A diferença é que você sabe disso. E talvez isso te permita valorizar cada momento de uma forma que o resto de nós não consegue. Rafael considerou as palavras do amigo. Mas é justo com ela? Deixá-la se envolver com alguém que... Você não está deixando ela fazer nada. Ela é uma adulta inteligente que tomou uma decisão consciente. Respeite a escolha dela. Naquele mesmo momento, Marina estava no vestiário do hospital trocando de roupa após seu turno. Carla estava no banco ao lado, observando-a com curiosidade. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você e o Dr. Rafael, tem algo acontecendo? Marina parou de dobrar o uniforme, sentindo o rosto aquecer. Por que pergunta?
Porque nos últimos dias vocês dois parecem diferentes. Ele está menos carrancudo, você parece mais radiante. E hoje vi vocês conversando na copa, e havia uma intimidade ali que... Somos amigos, Marina disse rapidamente. Carla arqueou uma sobrancelha. Amigos? Marina suspirou, sentando-se no banco. É complicado, Carla. Complicado como? Ele é seu chefe? Não é só isso. Marina hesitou. Não podia revelar o diagnóstico de Rafael, mas precisava conversar com alguém. Digamos apenas que a situação dele é... delicada. Carla a observou com atenção. Marina, você está se apaixonando por ele. As palavras ficaram suspensas no ar. Marina abriu a boca para negar, mas parou. Era verdade. Estava se apaixonando por Rafael? Eu... não sei. Talvez. E qual é o problema? Ele é um homem bom, inteligente, obviamente se importa com você. As coisas não são tão simples, Carla. Por que não? Vocês são adultos solteiros. Se há sentimentos mútuos... Marina balançou a cabeça. Você não entende. A situação é muito mais complexa do que parece. Carla se levantou, colocando a mão no ombro da amiga. Marina, não sei o que está acontecendo, mas posso ver que vocês dois se importam um com o outro. Às vezes isso é tudo que importa. Quando Marina saiu do hospital naquela noite, as palavras de Carla ecoavam em sua mente. Estava se apaixonando por Rafael? A resposta honesta era que provavelmente já havia se apaixonado. A forma como seu coração acelerava quando o via, como se sentia completa durante suas conversas, como seu primeiro pensamento ao acordar, era se ele havia dormido bem. Todos eram sinais claros, mas era mais que atração ou admiração. Era a forma como ele havia confiado nela com seu segredo mais doloroso, como estava começando a se abrir, como parecia encontrar paz em sua presença. Era a conexão profunda que havia se formado entre eles em tão pouco tempo. Quando chegou ao seu apartamento, Marina encontrou uma mensagem de Júlia no celular. Mari, como estão as coisas por aí? Você parece diferente nas nossas chamadas. Mas, feliz? Ligue quando puder. Marina sorriu, olhando para o próprio reflexo na janela. Júlia sempre fora perceptiva. Mesmo à distância, havia notado a mudança em seu humor. E era verdade. Apesar de toda a complexidade da situação com Rafael, Marina se sentia mais viva do que havia se sentido em anos. Pegou o telefone para ligar para a irmã, pensando em como explicar que havia encontrado alguém especial, mas que a situação era mais complicada do que qualquer romance que já havia vivido. Como dizer que estava se apaixonando por um homem que poderia ter apenas 2 anos de vida? Como explicar que, mesmo sabendo disso, não conseguia se imaginar fazendo outra escolha? Enquanto discava o número de Júlia, Rafael estava em seu apartamento em Moema, olhando pela janela para as luzes da cidade. Pela primeira vez em semanas, não estava pensando apenas em sua doença. Estava pensando em Marina, em seu sorriso, em sua força, na forma como havia segurado suas mãos no parque. Eduardo estava certo. Todos tinham tempo limitado. A diferença era que ele sabia disso. E talvez, apenas talvez, isso lhe desse a oportunidade de viver de uma forma que nunca havia experimentado antes. Completamente, intensamente, sem dar nada como garantido. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. E pela primeira vez desde o diagnóstico, Rafael se viu ansioso pelo dia seguinte, curioso para ver onde essa conexão com Marina poderia levá-los. O fim de semana chegou com um calor incomum para maio. Marina havia combinado com Rafael de se encontrarem no mercado municipal no sábado de manhã. Ele havia mencionado, durante uma de suas conversas na Copa, que adorava cozinhar, mas raramente tinha tempo para comprar ingredientes frescos. Que tal me ensinar a escolher os melhores produtos? Ela havia sugerido, e ele aceitara com um entusiasmo que a surpreendeu. Marina chegou ao mercado encontrando Rafael parado em frente à entrada, observando o movimento dos feirantes e compradores. Ele usava uma camiseta polo verde clara e jeans, óculos de sol que escondiam parte de sua expressão. Quando a viu se aproximando, sorriu de uma forma que fez o coração dela acelerar. Pronta para uma aula de culinária reversa? Ele brincou quando ela chegou perto. Você que vai me ensinar ou eu que vou te ensinar? Marina riu. Acho que vamos descobrir juntos. Passaram a manhã caminhando pelos corredores do mercado. Rafael mostrou conhecimentos surpreendentes sobre temperos e especiarias.
fruto de suas viagens para congressos médicos ao redor do mundo. Marina, criada no interior, tinha um olho apurado para frutas e vegetais frescos. Olha só estes tomates, ela disse, pegando um da banca. Vê como a pele está firme, mas cede levemente à pressão? E o cheiro? Ela aproximou o tomate do nariz de Rafael. Doce, com aquele toque terroso, este foi colhido há pouco tempo. Rafael observou a paixão genuína em seus olhos, enquanto ela falava sobre os produtos. Onde aprendeu isso? Minha mãe. Ela dizia que cozinhar com amor começava na escolha dos ingredientes. Marina pausou, uma sombra passando por seu rosto. Sinto falta de cozinhar para alguém. Cozinha apenas para você agora? Sim, não é a mesma coisa. A comida fica sem sabor quando você não tem ninguém para compartilhar. Rafael a observou organizando cuidadosamente os tomates na sacola. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já se arrependeu de ter vindo para São Paulo? De ter deixado sua vida em Poços de Caldas? Marina considerou a pergunta enquanto seguiam para a próxima banca. Às vezes, sinto saudade da simplicidade de lá. Mas não me arrependo. Sinto que finalmente estou descobrindo quem sou, quando não preciso cuidar de mais ninguém além de mim mesma. E quem você está descobrindo que é? Marina parou de caminhar, virando-se para encará-lo. Alguém que gosta de café forte pela manhã, que conversa com as plantas do apartamento, que chora assistindo filmes românticos antigos. Ela pausou, reunindo coragem. Alguém que se importa profundamente com um certo médico teimoso que trabalha demais. Rafael sentiu algo se apertar em seu peito. Marina, eu sei que é complicado, Rafael. Sei de tudo que está envolvido, mas não posso fingir que não sinto o que sinto. Eles estavam parados no meio do corredor, pessoas passando ao redor, mas para Rafael parecia que o mundo havia parado. E o que você sente? Marina respirou fundo. Que você me faz querer ser corajosa, que quando estou com você, sinto que posso ser completamente eu mesma, e que... Ela hesitou, depois continuou com determinação, que estou me apaixonando por você. Rafael ficou em silêncio por longos segundos, absorvendo as palavras. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Marina, você precisa entender que eu posso não ter muito tempo para oferecer. Eu não pedi tempo, Rafael, pedi honestidade. Você sente alguma coisa por mim? Rafael olhou para ela. Realmente olhou. Viu a mulher corajosa que havia deixado sua vida confortável no interior para perseguir seus sonhos, que havia escolhido ficar ao lado dele, mesmo sabendo de sua condição, que estava parada ali, no meio de um mercado público, declarando seus sentimentos sem medo. Sinto, ele admitiu. Muito mais do que achei que seria possível sentir novamente. Marina sorriu, e Rafael percebeu que era o sorriso mais bonito que já havia visto. Então vamos parar de complicar as coisas, ela disse. Vamos apenas viver um dia de cada vez. Terminaram as compras em um clima diferente, mais leve. A tensão da incerteza havia dado lugar a algo mais confortável. A certeza de que os sentimentos eram mútuos. Rafael sugeriu que fossem ao seu apartamento para cozinhar juntos o almoço. O apartamento de Rafael em Moema refletia sua personalidade. Organizado, minimalista, mas com toques de calor. Havia livros de medicina empilhados em mesas, mas também romances clássicos nas estantes. As janelas amplas ofereciam uma vista panorâmica da cidade. É diferente do que imaginei, Marina comentou, olhando ao redor. Como imaginava? Mais frio, mais clínico, mas é aconchegante. Não costumo receber visitas, Rafael admitiu. Marina se virou para olhá-lo. Há quanto tempo você não convida alguém para vir aqui? Rafael pensou por um momento. Anos, literalmente anos. Então me sinto honrada. Cozinharam juntos, um risoto simples com os ingredientes que haviam comprado. Marina observou Rafael trabalhar. Suas mãos precisas cortando vegetais, a concentração familiar de quando operava. Mas havia algo diferente ali, mais relaxado. Você cozinha como opera, ela comentou. Rafael riu. Como assim? Com precisão, mas também com paixão. Você realmente gosta disso, não é? Gosto. É uma das poucas coisas que me relaxa. Ele pausou, mexendo o risoto. Patrícia nunca gostava quando eu cozinhava. Dizia que tínhamos empregados para isso. Patrícia era idiota.
A observação direta fez Rafael rir alto. Marina, o quê? Era. Qualquer mulher que não valoriza um homem que cozinha com paixão é idiota. Almoçaram na varanda, com vista para a cidade. A conversa fluía naturalmente, alternando entre assuntos sérios e brincadeiras. Rafael contou sobre sua residência médica, as noites sem dormir, os primeiros pacientes que perdeu. Marina falou sobre crescer no interior, sobre assumir a responsabilidade por Júlia tão jovem, sobre os sonhos que havia adiado. Você se arrepende de alguma coisa? Rafael perguntou, servindo mais vinho. De não ter sido mais corajosa antes, de ter desperdiçado anos em relacionamentos que eu sabia que não iam dar certo porque era mais seguro que me arriscar de verdade. E agora? Está se arriscando de verdade? Marina o olhou diretamente nos olhos. Estou. E você? Em vez de responder com palavras, Rafael se levantou, contornou a mesa e se posicionou ao lado da cadeira de Marina. Ela olhou para cima, encontrando seus olhos, e viu ali uma intensidade que fez seu coração parar. Posso? Ele perguntou, sua voz baixa. Marina assentiu, ficando de pé também. Rafael curvou o rosto em direção ao dela, suas mãos tocando gentilmente seus braços. O beijo começou hesitante, quase tímido, como se os dois estivessem testando águas desconhecidas. Mas então Marina se aproximou mais, suas mãos subindo para tocar o rosto dele, e o beijo se aprofundou. Quando se separaram, ficaram por um momento apenas olhando um para o outro, absorvendo o que havia acabado de acontecer. Foi, Rafael começou. Perfeito, Marina completou. Rafael sorriu, apoiando a testa na dela. Estava tentando ser cauteloso, ir devagar. Rafael, Marina disse suavemente, nós não temos tempo para ir devagar. Temos tempo para ser honestos, para ser presentes, para valorizar cada momento. Mas não temos tempo para fingir que não sentimos o que sentimos. As palavras dela ecoaram algo que ele sabia ser verdade. Com o tempo contado, cada momento se tornava mais precioso, mais intenso. Não havia luxo da procrastinação emocional. Você tem razão, ele disse, beijando-a novamente, desta vez com mais segurança, mais presença. Quando finalmente se separaram, Marina sorriu. Então vamos parar de ter medo e começar a viver? Rafael a abraçou, sentindo pela primeira vez em meses uma sensação que havia esquecido existir. Esperança. Vamos. Naquele momento, na varanda de seu apartamento, com a cidade de São Paulo se estendendo diante deles, Rafael e Marina tomaram a decisão silenciosa de se entregar àquele amor improvável, sabendo que cada dia seria uma escolha consciente de estar presente, de amar intensamente, de transformar o tempo limitado em algo infinitamente precioso. As semanas que se seguiram trouxeram uma transformação visível em ambos. No hospital, colegas começaram a notar mudanças sutis. Rafael sorria mais durante as reuniões. Marina cantarolava baixinho enquanto organizava medicamentos. Eles mantinham o profissionalismo durante o expediente, mas havia uma energia diferente no ar quando estavam no mesmo ambiente. Dr. Eduardo Silva observava a mudança no amigo com satisfação. Durante uma pausa para café na quinta-feira, decidiu abordar o assunto. Rafael, você parece renovado. Rafael, que estava revisando alguns exames, ergueu os olhos. Como assim? Você sabe como assim. Está diferente desde que começou a conversar mais com a Marina. Rafael suspirou, guardando os papéis. Eduardo, não é tão simples quanto parece. Por que não? Vocês dois claramente se importam um com o outro. Ela sabe da sua condição e escolheu ficar. O que mais precisa? Tempo, Rafael disse simplesmente. Ela merece alguém que possa estar presente por décadas, não por alguns anos. Eduardo se inclinou para a frente. Rafael, escute o que estou dizendo. Alguns anos de amor verdadeiro valem mais que décadas de relacionamentos vazios. Você acha que ela não sabe disso? Enquanto os dois médicos conversavam, Marina estava no outro lado do hospital, tendo uma conversa similar com Carla durante a pausa do almoço. Marina, pode ser sincera comigo? Carla perguntou, observando a amiga mexer distraidamente na salada. Você está apaixonada pelo Dr. Rafael. Marina parou de fingir que estava comendo. É tão óbvio assim? Para quem conhece você completamente? A pergunta é, ele corresponde? Marina sentiu o rosto aquecer, lembrando do beijo na varanda,
das mensagens carinhosas que trocavam à noite, dos planos que faziam para os fins de semana. Sim, ele corresponde. Carla sorriu. Então, qual é o problema? Você parece feliz, mas também preocupada. É complicado, Carla. Há circunstâncias que tornam tudo mais difícil. Que tipo de circunstâncias? Marina hesitou. Não podia revelar o diagnóstico de Rafael, mas precisava dividir o peso com alguém. Digamos que nosso tempo juntos pode ser mais limitado do que o normal. Carla franziu a testa. Ele vai se transferir? Voltar para outro país? Algo assim, Marina murmurou, odiando ter que mentir para a amiga. Marina, Carla segurou sua mão sobre a mesa. Não sei o que está acontecendo, mas posso ver que vocês dois se fazem bem. Às vezes é preciso aproveitar o que temos no presente, mesmo que não possamos garantir o futuro. Naquela noite, Rafael havia convidado Marina para jantar em um restaurante pequeno e aconchegante na Liberdade. Era um lugar discreto, com mesas íntimas e luz suave, perfeito para conversas profundas. Como foi seu dia? Rafael perguntou, observando-a sobre a taça de vinho. Eduardo falou com você hoje, Marina disse, não sendo uma pergunta. Rafael sorriu. Como você sabe? Porque Carla fez quase as mesmas perguntas para mim. Eles estão preocupados conosco. E o que você disse para ela? A verdade que posso contar, que me importo muito com você e que nossa situação é única. Rafael assentiu, mexendo no nhoque que havia pedido. Às vezes me pergunto se estou sendo justo com você. Marina pousou o garfo, olhando-o diretamente. Rafael, você pode parar com isso? Com o quê? Com essa autoflagelação constante. Com essa ideia de que está me prejudicando de alguma forma. Marina se inclinou para a frente. Você quer saber qual foi o melhor mês da minha vida adulta? Este, desde que nos conhecemos. Marina, não, deixe-me terminar. Você acha que está me tirando alguma coisa? Está me dando tudo. Está me ensinando a viver no presente, a valorizar cada conversa, cada gesto, cada momento juntos, de uma forma que eu nunca soube fazer antes. Rafael a observou, absorvendo suas palavras. Você realmente sente isso? Sinto. E mais, você está me mostrando como é estar com alguém que me vê verdadeiramente, que se importa com meus pensamentos, que valoriza minha opinião, que me faz sentir especial sem tentar me mudar. Você é especial, Rafael disse simplesmente. E você também. E talvez seja a hora de você aceitar isso. Terminaram o jantar e caminharam pelas ruas da Liberdade, observando as luzes dos restaurantes japoneses e as pessoas aproveitando a noite amena. Rafael segurou a mão de Marina, entrelaçando seus dedos. Marina, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você pensa no futuro? No que pode acontecer? Marina parou de caminhar, virando-se para encará-lo. Claro que penso, mas aprendi uma coisa quando meus pais morreram. O futuro é uma ilusão. O que temos é agora. Mas você deve ter sonhos, planos. Tenho. E eles incluem você, pelo tempo que tivermos juntos. Seja 1 ano, 2 anos ou 50. Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Como você consegue ser tão forte? Não sou forte, Rafael. Sou apaixonada. E quando você está apaixonada de verdade, não desperdiça tempo com medos do que pode acontecer. Você se entrega ao que está acontecendo agora. Eles caminharam em silêncio por alguns quarteirões, absorvendo o peso da conversa. Quando chegaram ao carro de Rafael, ele a puxou para um abraço. Eu te amo, ele disse contra seus cabelos. Marina se afastou para olhá-lo nos olhos. Você tem certeza? Absoluta. Eu te amo, Marina. Talvez seja loucura, talvez seja rápido demais, mas é verdade. Marina sorriu, sentindo lágrimas de felicidade escorrerem por seu rosto. Eu também te amo, Rafael, tanto que às vezes me assusta. Eles se beijaram ali, na calçada, sob a luz suave dos postes da Liberdade. Era um beijo que selava uma promessa, não de eternidade, mas de presença total, de amor intenso, de viver cada dia como se fosse uma dádiva. Quando se separaram, Rafael apoiou a testa na dela. E agora? Agora vamos para casa e fazemos planos para amanhã, e depois de amanhã. E vamos construindo nossa história um dia de cada vez. Nossa história, Rafael repetiu, gostando do som dessas palavras. Nossa história, Marina confirmou. Naquela noite,
Quando Rafael deixou Marina em seu apartamento, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha definitiva. Não eram mais duas pessoas se conhecendo, lidando com circunstâncias difíceis. Eram duas pessoas apaixonadas, determinadas a criar algo bonito e significativo, independentemente das limitações que o futuro pudesse trazer. Marina subiu para seu apartamento com o coração cheio. Ligou para Júlia, precisando dividir sua felicidade com alguém. Mari, como você está? Sua voz está diferente. Estou apaixonada, Ju. Houve um silêncio do outro lado da linha, depois um grito de alegria. Eu sabia! Conta tudo! Quem é ele? Como se conheceram? Marina riu, sentindo a emoção da irmã. É complicado, mas é real, Ju. É o amor de verdade. Complicado como? Ele é médico no hospital onde trabalho. É mais velho, divorciado, e há algumas situações pessoais delicadas. Marina, a voz de Júlia ficou séria. Você está feliz? Muito. Então o resto são detalhes. Você merece ser feliz, Mari. Merece alguém que te ame de verdade. Quando desligaram, Marina se deitou na cama olhando para o teto, pensando nas palavras da irmã. Júlia estava certa. Ela merecia ser feliz. E pela primeira vez em sua vida adulta, estava permitindo-se ser completamente feliz, mesmo sabendo que essa felicidade vinha com um prazo de validade. Do outro lado da cidade, Rafael estava em seu apartamento, olhando para uma foto que havia tirado de Marina no mercado, quando ela estava escolhendo flores para levar para casa. Ela estava sorrindo completamente natural, e havia algo naquele momento capturado que resumia perfeitamente quem ela era, pura, genuína, cheia de vida. Eu te amo, ele disse para a foto, e sentiu a verdade dessas palavras ecoar em cada célula de seu corpo. Pela primeira vez desde o diagnóstico, Rafael não estava pensando na morte. Estava pensando na vida, numa vida compartilhada, intensa, verdadeira. E isso fazia toda a diferença. 2 meses haviam se passado desde que Rafael e Marina assumiram seus sentimentos. O relacionamento florescera de forma natural, encontrando seu próprio ritmo entre as demandas do hospital e os momentos íntimos que construíam juntos. Rafael havia começado a fazer o tratamento para sua condição, não com a esperança de cura, mas para manter sua qualidade de vida pelo maior tempo possível. Marina o acompanhava nas consultas com o Dr. Eduardo, oferecendo o apoio silencioso que ele nunca soube que precisava. Naquela manhã de julho, Marina acordou sentindo-se estranha, uma náusea sutil que inicialmente atribuiu ao café forte que haviam tomado na noite anterior durante um jantar tardio. Rafael havia sido chamado para uma cirurgia de emergência e eles acabaram comendo algo rápido, já passava das 10 da noite. No hospital, Marina tentou ignorar o mal-estar, concentrando-se na rotina de cuidados com os pacientes. Mas durante a manhã, a náusea persistiu, acompanhada de uma fadiga incomum. Marina, você está bem? Carla perguntou durante a pausa. Está meio pálida. Acho que é só cansaço, Marina respondeu, mas uma suspeita começava a se formar em sua mente. Durante o almoço, em vez de ir ao refeitório, Marina discretamente se dirigiu ao laboratório do hospital. Como enfermeira, tinha acesso aos testes básicos. Com mãos tremendo ligeiramente, coletou uma amostra e processou um exame de gravidez. 15 minutos depois, olhava para o resultado com uma mistura de choque e incredulidade. Positivo. Marina sentou-se pesadamente na cadeira do laboratório, tentando processar a informação. Grávida. Estava grávida de Rafael, o homem que amava profundamente, mas que tinha uma doença degenerativa com um prognóstico de 2 anos. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, antes mesmo que pudesse pensar claramente sobre as implicações. Um bebê, o filho de Rafael, uma criança que ele poderia não ver crescer, mas também um milagre, uma parte dele que permaneceria no mundo, independentemente do que acontecesse, um legado de amor em meio à incerteza. Marina permaneceu no laboratório por quase 1 hora, alternando entre lágrimas de alegria e momentos de pânico absoluto. Como contaria para Rafael? Como ele reagiria? Ele ficaria feliz ou se sentiria ainda mais sobrecarregado pela culpa de deixar para trás mais uma pessoa que o amava?
Quando finalmente voltou à unidade, tentou manter a compostura profissional, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto checava os medicamentos. Carla a observava com preocupação crescente. Marina, tem certeza de que está bem? Quer que eu cubra seu turno à tarde? Não, estou bem só. Preciso conversar com alguém hoje à noite. Rafael estava no centro cirúrgico há 3 horas, realizando uma cirurgia cardíaca complexa. Ultimamente, seus sintomas haviam se estabilizado com o tratamento, permitindo-lhe manter sua rotina cirúrgica normal. Durante a operação, seus pensamentos ocasionalmente derivavam para Marina. Uma descoberta recente de que o amor poderia coexistir com a concentração extrema exigida pela medicina. Quando saiu do centro cirúrgico, encontrou uma mensagem de Marina em seu telefone. Preciso conversar com você hoje, é importante. Pode vir ao meu apartamento depois do trabalho? O tom da mensagem o preocupou imediatamente. Marina nunca era dramática. Se disse que era importante, realmente era. Rafael chegou ao apartamento de Marina às 7 da noite, encontrando-a sentada no sofá, com uma expressão que não conseguia decifrar. Ela estava pálida, mas havia algo em seus olhos, uma mistura de medo e expectativa. Marina, o que aconteceu? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela e segurando suas mãos. Marina respirou fundo. Durante toda a tarde, havia ensaiado diferentes formas de dar a notícia, mas agora, olhando para ele, todas as palavras preparadas desapareceram. Rafael, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Você se lembra quando conversamos sobre sonhos e planos para o futuro? Sim, e eu disse que meus sonhos incluíam você, pelo tempo que tivéssemos juntos? Rafael assentiu, sua preocupação aumentando. Marina, você está me assustando. O que aconteceu? Marina se levantou, caminhando até a mesa onde havia deixado o resultado do exame. Pegou o papel com mãos tremendo e voltou para o sofá. Aconteceu que nossos planos mudaram um pouco, ela disse, entregando-lhe o papel. Rafael olhou para o documento e Marina viu o exato momento em que ele processou a informação. Seu rosto passou por uma série de expressões: confusão, compreensão, choque, e então algo que ela não conseguiu identificar. Você está... Ele começou, sua voz apenas um sussurro. Grávida? Sim. Rafael ficou em silêncio por longos segundos, olhando fixamente para o papel. Marina sentiu o coração acelerar, tentando interpretar sua reação. Rafael, fale alguma coisa, por favor. Quando ele finalmente a olhou, Marina viu lágrimas escorrendo por seu rosto. Um bebê, ele disse, sua voz carregada de emoção. Nosso bebê. Sim. Rafael se levantou subitamente, começando a andar pela sala. Marina o observou, tentando ler suas emoções. Ele parecia estar lutando consigo mesmo. Rafael, eu sei que não planejamos isso, que a situação é complicada. Complicada? Ele se virou para ela. E Marina viu uma intensidade em seus olhos que a surpreendeu. Marina, você não entende. Eu nunca pensei que teria um filho. Durante o casamento, Patrícia e eu tentamos por anos, sem sucesso. Os médicos disseram que era improvável que eu conseguisse... Marina sentiu as palavras dele ecoando em sua mente. Você queria filhos? Desesperadamente. Foi uma das razões pelas quais meu casamento acabou. Patrícia se cansou das tentativas, dos tratamentos. Rafael se sentou novamente ao lado dela, segurando suas mãos. E agora que sei que posso não estar aqui para ver meu filho crescer. A voz dele se quebrou, e Marina sentiu o coração se partir. Rafael, escute-me, ela disse firmemente, segurando o rosto dele entre as mãos. Não sabemos o que o futuro reserva, mas sabemos que este bebê foi concebido no amor. Sabemos que você já o ama, mesmo que ainda seja apenas um ponto minúsculo. E sabemos que aconteça o que acontecer, esta criança saberá que teve um pai que a amou profundamente. Rafael a olhou através das lágrimas. Como você consegue ser tão forte sempre? Porque você me ensinou a ser. Porque me ensinou a valorizar o presente em vez de ter medo do futuro. Rafael a puxou para um abraço desesperado, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu te amo, ele sussurrou contra seus cabelos. Amo vocês dois. Marina sentiu uma onda de alívio se espalhar por seu corpo. Então você está feliz? Rafael se afastou para olhá-la nos olhos. Estou aterrorizado e extasiado ao mesmo tempo.
Feliz não é uma palavra forte o suficiente. Eles ficaram abraçados no sofá por muito tempo, absorvendo a magnitude do que havia acontecido. Um bebê, uma nova vida que carregaria o melhor dos dois, que seria uma promessa de futuro mesmo diante da incerteza. Marina, Rafael disse eventualmente, quero me casar com você. Marina se afastou para olhá-lo, surpresa. Rafael, não por causa do bebê, por causa de nós. Porque te amo e quero que o mundo saiba que você é minha família. Quero que nosso filho nasça sabendo que seus pais escolheram estar juntos não por obrigação, mas por amor. Marina sentiu lágrimas frescas escorrendo por seu rosto. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Então sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito. Quando se beijaram, era um beijo que selava não apenas um compromisso entre eles, mas uma promessa para o futuro. Não sabiam quantos anos, meses ou décadas teriam juntos, mas sabiam que criariam uma família baseada no amor mais puro e intenso que qualquer um deles havia experimentado. Naquela noite, enquanto planejavam como contar a novidade para suas famílias e colegas, Rafael e Marina tomaram uma decisão silenciosa. Não importava quais desafios o futuro trouxesse, enfrentariam juntos, como uma família. E seu filho cresceria sabendo que foi o produto do amor mais verdadeiro. Um amor que floresceu mesmo diante das circunstâncias mais improváveis. Epílogo. 2 anos depois. O sol de dezembro entrava suavemente pelas janelas do quarto do hospital, criando um ambiente dourado e acolhedor. Marina estava deitada na cama, segurando nos braços um bebê de poucos minutos de vida. Uma menina perfeita, com os olhos escuros do pai e o queixo delicado da mãe. Rafael estava sentado na beira da cama, observando sua esposa e filha com uma expressão de puro encantamento. Seus cabelos agora tinham mais fios grisalhos, e havia uma leve fraqueza em seus movimentos que não existia 2 anos antes, mas seus olhos brilhavam com uma felicidade que nunca havia experimentado. Ela é perfeita, ele sussurrou, tocando delicadamente a mãozinha da bebê. Como vamos chamá-la? Marina perguntou, olhando alternadamente para o marido e para a filha. Sofia, Rafael disse sem hesitação. Significa sabedoria. Ela vai precisar de muita sabedoria nesta vida. Marina sorriu. Sofia Mendes Santos. Tem um som bonito. Dr. Eduardo Silva entrou no quarto discretamente, sorrindo ao ver a cena familiar. Como estão os papais? Exaustos e completamente apaixonados. Marina respondeu rindo. Eduardo se aproximou para observar a bebê. Ela é linda, parabéns aos dois. Eduardo, Rafael disse, sua voz carregada de emoção. Obrigado, por tudo, por me dar mais tempo do que esperávamos. Era verdade. O tratamento experimental que Eduardo havia conseguido para Rafael havia retardado significativamente a progressão da doença. Embora os sintomas estivessem presentes, uma fraqueza gradual, tremores ocasionais, Rafael havia conseguido trabalhar durante quase toda a gravidez de Marina e estar presente para o nascimento de sua filha. Vocês fizeram isso juntos, Eduardo respondeu. O amor que vocês compartilham, acho que isso contribuiu tanto quanto qualquer medicamento. Mais tarde, quando ficaram sozinhos, Rafael pegou Sofia nos braços. A bebê se acalmou imediatamente, como se reconhecesse a voz que havia ouvido durante meses através da barriga da mãe. Oi, princesa, ele murmurou. Papai estava esperando tanto para conhecer você. Marina observou o marido com sua filha, sentindo o coração se encher de uma felicidade dolorosa. Sabia que Rafael estava lutando uma batalha silenciosa contra sua própria mortalidade. Mas naquele momento, segurando Sofia, ele parecia invencível. Rafael, ela disse suavemente, quer gravar uma mensagem para ela? Eles haviam conversado sobre isso durante a gravidez. Rafael queria deixar registradas palavras para Sofia, para que ela pudesse conhecer a voz do pai, seus pensamentos, seus conselhos, independentemente de quanto tempo eles teriam juntos. Rafael assentiu, segurando Sofia um pouco mais próxima. Marina pegou o telefone e começou a gravar. Sofia, minha filha. Rafael começou, sua voz clara e cheia de amor. Hoje é 15 de dezembro de 2025 e você acabou de chegar ao mundo. Quero que saiba que sua chegada foi o maior presente que eu poderia ter recebido.
Você e sua mãe me ensinaram que o amor verdadeiro não tem nada a ver com tempo. Tem a ver com intensidade, com presença, com escolher amar completamente a cada dia. Ele pausou beijando a testa da bebê. Quero que cresça sabendo que você foi desejada, amada e celebrada desde o primeiro momento. Sua mãe é a mulher mais corajosa e amorosa que conheço, e você tem a sorte de tê-la como exemplo. Se eu não puder estar aqui para ver você crescer, quero que saiba que cada segundo ao seu lado foi uma dádiva. Marina secou as lágrimas silenciosamente, continuando a gravar. E Sofia, uma última coisa. Viva intensamente. Não deixe o medo do que pode acontecer te impedir de amar, de sonhar, de se entregar completamente à vida. Sua existência é prova de que milagres acontecem quando menos esperamos. 3 anos depois. Sofia estava agora com 3 anos, uma criança vibrante e curiosa que enchia a casa com risadas e perguntas constantes. Rafael, apesar das limitações crescentes de sua condição, havia conseguido estar presente para cada marco importante. Os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia na creche. Marina havia reduzido sua carga de trabalho no hospital para cuidar da família, mas continuava sendo uma enfermeira respeitada e querida pelos colegas. O apartamento deles havia se transformado em um lar cheio de brinquedos, desenhos de Sofia colados na geladeira e fotografias que documentavam cada momento precioso. Numa tarde de outono, enquanto Sofia brincava no parquinho próximo de casa, Rafael e Marina conversavam no banco observando-a. Ela tem sua determinação, Rafael comentou, vendo Sofia insistir em subir num brinquedo mais difícil. E sua teimosia, Marina riu. Rafael pegou a mão da esposa, entrelaçando seus dedos. Marina, você sabe que... Eu sei. Ela o interrompeu suavemente. Eu sei, Rafael. E está tudo bem. Eles haviam conversado sobre isso recentemente. Os médicos haviam sido claros. Rafael estava vivendo além das expectativas iniciais, mas a doença estava progredindo. Talvez alguns meses, talvez 1 ano. Não tenho medo de partir, Rafael disse. Tenho medo de deixar vocês. Você não vai nos deixar, Marina respondeu firmemente. Você vai estar em cada sorriso dela, em cada gesto corajoso, em cada momento em que ela escolher amar ao invés de temer. Você vai estar conosco para sempre. Sofia correu em direção a eles, ofegante e radiante. Papai, consegui subir no brinquedo grande. Rafael a ergueu nos braços, girando-a no ar enquanto ela ria. Que orgulho, princesa. Você é muito corajosa. Como o papai, Sofia disse, abraçando o pescoço dele. Marina observou pai e filha, gravando mais um momento perfeito na memória. Sabia que cada abraço, cada risada, cada eu te amo sussurrado era um tesouro que carregaria para sempre. 5 anos depois. Sofia agora tinha 5 anos quando Rafael partiu numa manhã tranquila de primavera, em casa, rodeado pelo amor de sua família. Marina segurou sua mão enquanto ele adormeceu pacificamente, sussurrando palavras de amor e gratidão. O funeral foi uma celebração da vida que Rafael havia vivido intensamente. Colegas do hospital, pacientes que ele havia salvado, amigos que haviam testemunhado a transformação que o amor trouxera para sua vida, todos vieram prestar suas homenagens. Sofia, agora compreendendo à sua maneira o que havia acontecido, segurou a mão da mãe durante a cerimônia. O papai foi para um lugar onde não dói mais? Ela perguntou. Sim, amor. E ele está cuidando de nós de lá. 10 anos. Depois, Sofia tinha agora 15 anos. Uma adolescente brilhante e determinada que havia herdado a paixão da mãe pela enfermagem e a precisão do pai para a medicina. Marina havia retornado ao hospital em tempo integral quando Sofia entrou na escola, tornando-se eventualmente supervisora da unidade de cardiologia. Na parede de seu quarto, Sofia mantinha uma foto de Rafael segurando-a como bebê, ao lado de uma carta que ele havia escrito para ela abrir no seu 15º aniversário. Minha querida Sofia, a carta começava, se você está lendo isso, significa que você se tornou a jovem extraordinária que eu sempre soube que seria. Sua mãe deve ter te contado sobre nosso tempo juntos, sobre como você trouxe luz e propósito para meus últimos anos. A carta continuava com conselhos sobre amor, coragem e a importância de viver autenticamente. Terminava com as palavras: lembre-se sempre,
Você foi o milagre que provou que o amor é mais forte que qualquer circunstância. Viva como se cada dia fosse uma dádiva, porque é exatamente isso que é. Marina encontrou Sofia lendo a carta, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mãe, Sofia disse, eu sinto falta dele todos os dias, mas também sinto que ele está aqui conosco. Marina abraçou a filha. Ele está, amor. Em cada escolha corajosa que você faz, em cada gesto de bondade, em cada momento em que você escolhe amar completamente. Essa é a maior herança que seu pai nos deixou. Naquela noite, mãe e filha olharam para as estrelas da varanda de sua casa, sentindo a presença amorosa de Rafael ao redor delas. A história deles havia provado que o amor verdadeiro não se mede em anos, mas em intensidade, em presença, em legado. Sofia cresceria sabendo que foi o produto do amor mais puro, um amor que floresceu contra todas as probabilidades e criou algo eterno e belo. E em cada paciente que ela ajudaria no futuro, em cada vida que tocaria, o amor de Rafael e Marina continuaria a se multiplicar, provando que algumas histórias de amor são verdadeiramente infinitas.